Então, hoje a gente vai falar de uma coisa que é bastante importante dentro da área hospitalar, que está ligada com a estrutura física da farmácia, né? Então, a estrutura física da farmácia é extremamente importante porque são vários os fatores que vão ditar para a gente qual que é a estrutura ideal, né? Como que é a forma de se colocar mobiliário, a, né, dependendo muito do que a gente vai fazer dentro da farmácia. Para vocês terem uma ideia, isso é uma coisa recente, essa preocupação é uma coisa recente, uh, e vem lá mais ou menos da década de 90. Antes disso, a gente via algumas situações um pouquinho complicadas relacionadas à farmácia. Por exemplo, tem um hospital aqui em Curitiba. Só um pouquinho, deixa eu só ver aqui a Tainara perguntou o quê? O professor conseguiu descobrir o dossiê de farmácia hospitalar para residência tem validade? Ah, pois é, esqueci. Eu vou pedir o seguinte, para você me lembrar, se você puder fazer a gentileza de me mandar um e-mail, porque assim fica mais fácil. E-mail eu vejo toda hora, e daí num horário assim, diferente do horário noturno, que é difícil de a gente buscar informação. Se você me mandar durante o dia, seja sábado, seja domingo, eu consigo ir buscar mais fácil. Pode ser? Porque senão vai ser difícil de eu lembrar. Beleza, então. Você tem meu e-mail, né? Tá. Então, aproveitando essa deixa do e-mail, eu pedi semana passada, vocês podiam me mandar o e-mail de vocês, não pedi, para que ficasse mais fácil o acesso de vocês aqui? Ou não cheguei a pedir? Esqueceram de mandar, né? Se vocês puderem me mandar essa semana, daí eu cadastro todo mundo, daí fica aquela coisa, eu coloco o convite lá para todo mundo, né? Todos os e-mails. Toda semana vocês vão receber no dia da aula um e-mailzinho lembrando vocês da aula, e daí vocês acessando pelo link que tem no e-mail, vocês entram direto, não precisam ficar esperando eu abrir para vocês. Fica mais fácil. Então, quem quiser, se quiser me mandar, mesmo de forma avulsa, pode me mandar que eu vou cadastrando, tá? Só lembrando de falar nome, e-mail e o dia da nossa aula, o horário da nossa aula, para eu saber qual que é a disciplina. Beleza? Bom, vamos voltar lá então. Então, Tainara, eu espero você me mandar o e-mail, que daí eu vejo essa situação, pode deixar. Então, até há pouco tempo atrás, a gente podia dizer que a farmácia hospitalar era deixada de lado. Ela não era muito não era fonte de preocupação para ninguém dentro de um hospital, porque muita gente, principalmente a parte, né, que mais importa na questão principalmente financeira, de quem realmente libera o dinheiro para se fazer algum tipo de investimento dentro de um setor da farmácia, né, do hospital, as pessoas, principalmente as da área administrativa, não viam nenhum tipo de importância para a farmácia hospitalar. Então, na visão dessas pessoas, a farmácia hospitalar era um lugar para armazenar medicamento. Então, qualquer lugar que dê para guardar as caixas de medicamento e alguém possa ir lá e pegar e entregar para o pessoal da enfermagem fazer a distribuição, está valendo. Então, era mais ou menos assim que se pensava. Desde aquela época que a gente viu lá no histórico que o farmacêutico deixou de ser importante, né? Então, desde aquela época até a década de 90, mais ou menos, foi assim. Então, não precisava de farmacêutico, o farmacêutico não tinha importância nenhuma,
e, por consequência, a farmácia também não tinha importância nenhuma para o hospital, para um administrador hospitalar, né? A única importância que tinha era realmente ser um local de armazenamento de medicamentos e de material médico hospitalar, de uma forma geral. Então, para armazenar tudo. E então a gente viu algumas coisas assim meio esquisitas acontecendo, né? Então eu gosto até de contar uma história, talvez alguém aqui até conheça, de um hospital aqui de Curitiba, que esse hospital ele foi construído tal. Isso não sei se é verdade, se é lenda, mas a situação realmente existe. Ele foi construído tal. Foram lá montando as diferentes salas e outras coisas mais que tinha necessidade. E quando viram, todos os ambientes do hospital tinham sido já utilizados. Vou lá abrir de novo. E daí perceberam, se deram conta que não tinha sido deixado nenhum lugar para farmácia. O que aconteceu? Vamos procurar um lugar para farmácia. Que lugar que tem sobrando? Não está sobrando lugar nenhum. Tudo já foi ocupado, tudo já foi cedido para algum setor específico. Mas não tem nenhum lugarzinho? Tem. Aonde? Embaixo da escada. Então, a farmácia passou a funcionar embaixo da escada. Mas, como era vista só como um local de armazenamento de medicamentos, né, ninguém prestou muita atenção. Com o passar do tempo, claro, deixa eu ver o que a Tainara está falando aqui. Preciso pedir para avisar que ela está participando da semana acadêmica do Pequeno Príncipe, assim que acabar ela encaminha os e-mails para o professor. Beleza, então. Tranquilo. Então, o que aconteceu? Por bastante tempo, a farmácia continuou ali naquele local, sendo, então, fazendo, né, o seu papel de local de armazenamento mesmo, né? Só isso, basicamente isso. Com o passar do tempo, claro, isso foi mudando, porque depois, principalmente da década de 90, o farmacêutico foi entrando e foi exigindo o seu espaço e foi mostrando, né, que ele podia fazer mais coisas além de ficar ali recebendo medicamento e entregando medicamento. E assim, né, ele mostrando que ele podia fazer outras coisas além disso, ele foi mostrando seu valor e, né, aí, quando a gente mostra que a gente tem valor, a gente tem possibilidade de querer, né, pedir mais, de exigir mais. E isso foi acontecendo, e aí, né, o tempo foi passando, essa farmácia, então, foi passada para uma outra estrutura, um outro ambiente bastante grande, até porque eles começaram a trabalhar com um processo de separação de doses, né? Isso demandava um espaço maior. Os farmacêuticos que já era mais de um, passaram a mostrar que se eles fizessem esse processo de separação de dose, ia de uma forma indireta, isso ia ser uma forma de economia para o hospital, e daí o hospital, né, começou a ceder, começou a dar mais valor para a farmácia e para os farmacêuticos. Hoje, esse hospital tem a sua farmácia grande, né, central, e várias farmácias satélites. O próprio hospital foi crescendo e foi precisando, então, de mais espaço para ele e para a farmácia. Mas, infelizmente, a gente tem algumas situações assim, né? A farmácia deixada realmente de lado, né? Quando se deram conta, né?
perceberam que não tinha lugar para farmácia. Então, isso é bastante triste, né? Então, a gente vai falar um pouco dos aspectos estruturais hoje. Essa questão da necessidade de um local, né, um local específico para farmácia, e esse local específico, ele tem algumas particularidades que a gente tem que levar em consideração. Então, tudo isso a gente vai ver. Não existe nenhuma regra na legislação que diga farmácia hospitalar tem que ter isso, tem que ter aquilo. São algumas sugestões que a gente tem, né, que são tiradas de vários lugares do próprio dia a dia ou de experiências dos lugares, experiências de fora, muitas vezes, e a própria experiência também que trazem para a gente uma noção do que a gente precisa, de que tamanho tem que ser essa farmácia, onde que ela tem que estar localizada e tudo mais. Não tem nenhuma lei que diga assim, não, a farmácia tem que ter 10 metros, tem que ter 100 metros. Existem regras que a gente se utiliza, né, e normas que a gente se utiliza para determinar qual que vai ser o tamanho da nossa farmácia, como é que vai ser a estrutura, o mobiliário e tudo mais. Então, a gente vai ver algumas dessas, não são normas, não são regras, são sugestões, né? Nada é imposto, mas é bastante importante que a gente siga essas informações para que a gente, de repente, não se perceba num local super apertado, num local que não atende às necessidades da gente e tudo mais. Até na hora de uma construção ou de um aumento de tamanho, né, a gente tem que tomar bastante cuidado. Vou contar mais uma história para vocês, uma situação que aconteceu também aqui em Curitiba, de um local que ia fazer uma reforma e ia aumentar a farmácia. A farmácia tinha um processo semi-industrial, eles produziam algumas coisas dentro dessa farmácia, desse hospital. Então, eles resolveram aumentar porque iam comprar maquinário maior para aumentar a produção e tudo mais. Muito bem. Então, foram lá, não fizeram um levantamento muito grande das necessidades, das informações, né, que precisavam. Então, fizeram um puxadinho lá na farmácia, aumentaram a farmácia. Depois que estava pronta, então tá, agora que está pronta, vamos comprar o equipamento. Na verdade, o equipamento de produção, da produção lá que ia aumentar, já estava comprado, só estavam esperando, então, acabar essa reforma para que o equipamento fosse mandado para esse hospital. Muito bem. Chegou o equipamento, eles tiveram que arrebentar todas as coisas que foram feitas, uma parede inteira, porque o equipamento não passava pelas portas. Então, pela falta de avaliação, né, do que se tinha necessidade, um trabalho foi feito e teve que ser refeito por falta de uma avaliação melhor da situação. Se tivessem lembrado já estava comprado o equipamento, né, se tivessem lembrado de ver as medidas desse equipamento e ver uma forma, né, fácil de colocar esse equipamento dentro do ambiente que estava sendo construído, beleza, né? Mas não fizeram isso. Então, quando o equipamento chegou, tiveram que quebrar uma parte toda para poder passar o equipamento para dentro da farmácia e daí refazer o que tinha sido derrubado para daí poder colocar o equipamento para trabalhar. Então, essas coisas às vezes acontecem. Então, a gente tem que olhar de todos os lados, ver de todos os ângulos diferentes para evitar que algum tipo de problema assim venha acontecer. Então, falando um pouquinho da questão da farmácia na estrutura organizacional, isso é bastante importante. Então, até a década de 90, mais uma vez, a farmácia não tinha basicamente importância nenhuma, né? Ela era deixada em segundo plano, tal, e então não tinha importância. E dessa forma, ela não era nem considerada como parte fundamental dos serviços de saúde, né? Então, dentro de um hospital,
tinha médicos, tinha enfermeiros e tal, mas a farmácia não era considerado um serviço fundamental, como se o medicamento, né, e as informações que vêm com ele não fossem importantes. Mas era assim que funcionava. Então, geralmente, no organograma do hospital, a farmácia estava ligada a uma área administrativa, na parte de gerência de materiais. Então, ela não era nem ligada com a parte mais clínica, mais científica do hospital. Então, ela tinha uma ligação meio que direta com a parte de gerência de material, setor de compras, esse tipo de coisa. Então, dessa forma, imaginem que setor de compras distante, né, de toda essa questão clínica e tudo mais, dessa questão da saúde, os processos de compras eram feitos pensando sempre em um ponto principal. Qual seria esse ponto principal na opinião de vocês? O que vocês acham? Pensem em uma pessoa ou um grupo de pessoas que trabalha com área administrativa, não tem o menor conhecimento da área médica, da área de saúde, e ela precisa comprar produtos. O que ela vai privilegiar, digamos assim? Custo, muito bem. Raíssa falando que não vi quem é, alguém está tentando entrar, mas não está aparecendo ninguém para eu permitir, Raíssa. Não sei o que acontece, mas não está aparecendo aqui para eu dar o ok para ela entrar. Pede para ela sair e tentar entrar de novo para ver se aparece, tá? Então, a Thalita falou em custo, realmente. A gente tem que imaginar o seguinte: o hospital é uma empresa extremamente grande, que tem lá todos os seus custos e tem administradores para fazer com que esses custos não superem, né, o lucro que esses hospitais têm que ter. Eu digo lucro assim, para pagar tudo que tem que ser pago. Claro, obviamente tem que ter um lucro, principalmente o hospital particular, mas não se pode permitir que as despesas sejam maiores do que o arrecadado, né? E a farmácia sempre foi e sempre vai ser um ponto bastante importante nessa questão de custo, porque a farmácia ela um dos principais, uma das principais fontes de gasto dentro do hospital. É o medicamento, mas são os grandes. Os grandes. Me fugiu a palavra agora, mas os grandes produtos, né, para a saúde, como próteses, por exemplo. As próteses são caríssimas, tem aqueles medicamentos caríssimos. Tem um medicamento agora que foi recém aprovado pela Anvisa, que esse medicamento custa 12 milhões. Então, claro que não é todo hospital, né, que vai ter, mas existem outros medicamentos que são bastante caros. Então, existe sempre uma pressão em cima da farmácia para redução de custos, né, o máximo possível. E quando a gente fala de pessoas que fazem as compras, né, dos medicamentos, dos produtos para a saúde, dos correlatos, tem uma pressão bastante grande. A pessoa não entende nada de saúde, ela não sabe que existe diferença entre diferentes fornecedores e tudo mais, ela vai, então, sempre para o menor custo, né? E quando o farmacêutico que está responsável por isso, muitas vezes ele consegue brigar para se obter um produto com melhor qualidade, talvez com um custo um pouco mais alto, mas ele tem condições de até para
na hora de trazer algum tipo de informação relevante, né, para que ele possa realmente dizer que aquele produto é melhor do que o outro que é muito mais barato, né, ele tem condições para isso. Então, é, quando e como era antigamente, né, a farmácia ligada lá na área de gerência de materiais mesmo, na área de compras, era sempre o mais barato, né? E isso muitas vezes acabava refletindo num custo menor no momento, mas lá na frente, às vezes, esse custo mais baixo podia se transformar num prejuízo bastante grande para o hospital. Então, até a década de 90 era a regra, basicamente era a regra que deixa eu abrir aqui para do Silene. Deixa eu ver se eu consigo. O, agora deu. Então, a compra, né, não era nem vinculada basicamente com a farmácia, então era bastante complicado. Depois da década de 90, começou-se a mudar um pouco essa forma de pensar, né, e os novos hospitais, inicialmente, depois os hospitais mais antigos, que já estavam funcionando, começaram a mudar um pouco esse vínculo da farmácia. E começaram, então, a tirar o vínculo da área administrativa, né, da área de compras, ligação direta com a área de compras, e passaram, então, a ligar a farmácia ou com uma diretoria geral ou uma diretoria clínica. Aí é que a gente tem duas situações. Existem alguns hospitais que a diretoria geral é função de médicos, mas existem alguns hospitais que não, são administradores mesmo. Existem, né, em todos os hospitais a diretoria clínica que sempre está ligada com o médico. Então, existe uma certa diferença. Hoje a farmácia já não está mais ligada lá com a área de compras diretamente, mas ela está ligada, então, ou a diretoria geral ou a diretoria clínica. Aqui a gente tem duas situações também. Quando a diretoria geral está ligada diretamente à farmácia e esse diretor, né, a diretoria como um todo, não é da área de saúde, a gente tem um pouquinho, ainda tem um pouquinho de problema, né, dificuldade em muitas vezes convencer essa diretoria quando a gente precisa de algum gasto talvez um pouquinho maior. Então, se de repente eu preciso comprar produtos que são mais caros, se eu preciso melhorar o abastecimento do meu da minha farmácia, se eu preciso, se de repente precisa de algum equipamento novo para dentro da farmácia e a gente está ligado diretamente a essa diretoria geral, às vezes a gente tem que sofrer um pouquinho para conseguir convencer e mostrar, né, que não é só questão de dinheiro, não é só questão do valor do que a gente precisa gastar, mas é o benefício que vai trazer depois. E quando a farmácia é ligada à diretoria clínica, então é muito mais fácil, porque a gente está falando sempre com o médico e ele tem mais condições de entender quando a gente está argumentando, né, que um determinado medicamento mais caro deve ser comprado ao invés de ser comprado um medicamento mais barato. Que uma determinada prótese deve ser comprada, mesmo ela sendo mais cara, ao invés de uma prótese mais barata. Né? Então, a gente tem essa diferença e a gente tem essas duas possibilidades. Então, se alguém um dia for trabalhar no hospital, já saiba que, né, dependendo do tipo de diretoria que vocês, a farmácia de vocês for ligada diretamente, vocês vão ter mais ou menos problema. Mas isso também não é regra, né? Porque a gente tem muitas vezes diretores gerais que são muito mais acessíveis do que diretores clínicos. Então, não é uma regra fixa, mas quando você sabe que você vai trabalhar num hospital, você sabe que a
a diretoria geral é quem vai ter ascendência a você, você já fica mais preparado, você já sabe que talvez você tenha que ser uma pessoa mais maleável, uma pessoa que vai ter que adquirir mais conhecimento para conseguir convencer, tá? Então, hoje a gente tem basicamente todas as farmácias ligadas diretamente a essas diretorias, então elas estão mais ligadas à parte hospitalar, à parte clínica mesmo, do que antigamente, que elas estavam ligadas mais à parte de compras e armazenamento mesmo, né? Então a gente passou de um patamar mais distante do hospital para um patamar mais dentro mesmo do hospital e do serviço prestado ali dentro. Tranquilo até aqui, gente? Deixa eu ir lá para ver se vocês estão bem, estão acordados, está todo mundo aí? Sim? Qualquer coisa é só perguntar, qualquer coisa é só interromper, tá? Se alguém quiser dar as suas opiniões, quiser também contar os seus casos, né, o que já passou, alguma coisa assim também, podem ficar à vontade. Muito bem. Então vamos voltar lá. Então, como eu falei, é importante que a gente tenha, então, tenha conhecimento de alguns fatores e a gente possa trabalhar com alguns fatores para que a gente possa ter a farmácia com o melhor serviço prestado possível. Então, imaginem assim, quando vocês vão iniciar um processo, imagine um hospital que vai ser construído. Então, só para vocês terem uma ideia, um hospital vai ser construído, então, uma empresa, um grupo ou um investidor qualquer lá resolveu montar um hospital. Uma das primeiras coisas que ele precisa fazer para que o projeto seja aprovado é contratar um farmacêutico. Então, o farmacêutico já tem que estar contratado, porque o farmacêutico e outros profissionais também, eles vão ter que ajudar o engenheiro ou o arquiteto na confecção da planta. Como assim o farmacêutico vai ter que ir lá para a mesa de desenho e começar a desenhar? Não. Mas ele vai ter que conversar com o engenheiro, com o arquiteto, e passar para esse engenheiro, para esse arquiteto, quais são as necessidades da farmácia. Então, sem a farmácia existir, sem a estrutura física existir, a gente já tem que saber mais ou menos o que a gente vai precisar. Então, são vários fatores que a gente tem que analisar. A gente vai ver quais são esses fatores, né, para a gente determinar, então, tamanho, localização e tudo mais. Mas a gente já tem que saber, né, como que é o funcionamento ideal de uma farmácia dentro do hospital. Então, o engenheiro vai chegar para vocês e vai falar assim, o que você precisa? Aí você vai ter que falar, eu preciso de espaço, né? Mas que espaço, né? Eu preciso de uma localização, mas que localização? Aonde você quer que coloque a farmácia dentro do hospital? Então, são essas as questões que vão ser feitas para você e você vai ter que argumentar com o engenheiro. Então, primeira coisa que você pode falar, a localização. Existe uma palavra que a gente utiliza, que é uma palavra que define exatamente o que é interessante, né, em relação à farmácia dentro da planta do hospital. Ela tem que ser equidistante dos locais, né, aonde ela vai enviar os medicamentos e equidistante dos locais da onde ela vai
trazer os medicamentos. Já vou explicar isso melhor para vocês, o que é esse equidistante. Mas pensem assim, a gente precisa de pensar em algumas coisas. Deixa eu pegar a caneta aqui. Eu estou com um mouse, tá? Então eu vou tentar fazer um quadrado aqui, mas com o mouse não é muito fácil. Então, imaginem que isso aqui é o hospital visto de cima. Você tem um andar só, tem um hospital visto de cima, então você olhando de cima ele é um quadrado. Aqui seria uma rua, tá? Então aqui seria a frente do hospital. Então, onde nesse quadrado todo eu deveria colocar a minha farmácia? Quem me dá alguma sugestão? À esquerda, mais para frente, mais para trás, bem no meio? O que vocês me dizem? No meio? Bem no meio? Todo mundo falou bem no meio. Por que bem no meio? Porque daí fica com a mesma distância para todos os lugares onde vai mandar os materiais, os medicamentos, e a mesma distância também para receber os medicamentos. Mais ou menos por aí que vocês imaginaram? Sim? Mais ou menos por aí. Só que tem um probleminha. Deixa eu voltar lá para o desenho, então. Se eu colocar a minha farmácia bem aqui no meio, né? Muito bem. Eu vou ter, então, vários lugares para onde eu vou entregar esse medicamento, né? Então, digamos que eu tenha lá um centro cirúrgico aqui no cantinho. Então, eu venho até aqui no cantinho. Tenho a UTI aqui nesse outro cantinho. Então, venho aqui nesse cantinho. Estou desenhando com o mouse, tá? Então, mais ou menos a mesma distância, né? Tenho aqui uma enfermaria, né? Então, mais ou menos a mesma distância. Tem aqui uma outra enfermaria, mais ou menos a mesma distância. Ou seja, estou entregando aqui os medicamentos em vários locais diferentes dentro do hospital e estão, né, mais ou menos dentro da mesma distância. Isso é importante por quê? Por questões logísticas, né? Eu vou ter uma pessoa que vai, ou um grupo de pessoas que vai... Tem duas situações. Ou um funcionário da farmácia vai levar para esses locais, ou alguém de cada um desses locais vai ter a farmácia para pegar os medicamentos e os produtos. Então, mais ou menos a mesma distância. Então, se eu tiver um funcionário que vai entregar nesses lugares, eu sei que ele vai levar mais ou menos o mesmo tempo para entregar. Então, eu consigo fazer Como é que eu posso explicar para vocês? Mas eu consigo criar Meu Deus, me fugiu a palavra agora. Mas eu consigo fazer com que o trabalho dele diário assim seja mais ou menos dentro dos mesmos modos diariamente. Então, ele seja muito semelhante todos os dias. Então, eu sei que, por exemplo, 3 horas da tarde ele vai levar os medicamentos para qualquer um desses lugares aqui, né? E 3h15 ele já está de volta. Então, eu sei que 3h15 ele já pode começar a fazer uma outra tarefa, que vai dar tempo de ele terminar até a hora de ir embora. Um exemplo, assim, bem simples. Então, sei também que se ele sair 3 horas para entregar esse medicamento em cada um dos lugares, né, no centro cirúrgico, nas enfermarias e tudo mais, 3h05
já está tudo entregue e o pessoal que vai receber já começa a fazer a distribuição, né, já vai a administração, tudo mais. Então, isso faz com que a gente tenha uma rotina. Tá, beleza. Então, será que é o lugar perfeito? O que vocês acham? Pense num hospital pequenininho, assim, de um andar, que não precisa ter farmácias que a gente chama de satélite, que são farmácias menores para abastecer determinados locais, tudo mais. Pensem num hospital bem pequenininho. Será que está no lugar certinho, então? Mísia falou no começo, na entrada? Não. Não tinha que ficar com acesso para a rua para receber a entrega? Ah, muito bem. Exatamente. Então, a gente tem duas situações. A situação de distribuir para o hospital, que seria perfeito. Porém, a gente tem a situação, né, de recebimento de material, tudo mais. Recebimento não só de material, mas a gente vai receber pessoas, né? Eu vou receber técnicos que vão às vezes técnicos para arrumar algum equipamento dentro da farmácia. Eu vou receber, deixa eu colocar lá de volta, vou receber representantes da indústria farmacêutica que eles querem te fazer uma visita para te convencer a começar a comprar os medicamentos dele. Então, de repente, se aqui é a rua e a entrada é aqui, o que vai acontecer? Oh. Nossa, não é aqui. O que vai acontecer? Vai começar, e vem um representante aqui, circula dentro da farmácia. Vem mais um representante, circula dentro da farmácia. Vem um técnico para consertar um equipamento, circula dentro da farmácia. Para um caminhão de entrega aqui na frente, daí vem um entregador cheio de caixa, atrapalhando todo o fluxo para chegar na farmácia. Então, talvez esse não seja o local ideal. Porém, é um local que, teoricamente, fica tudo muito próximo, né? Tudo muito com uma distância muito parecida. Mas talvez não seja o local ideal. Então, pensando nessas pessoas e nesses medicamentos que vão entrar, talvez a gente devesse pensar numa situação B. Então, vamos fazer o seguinte, vamos apagar aqui, vamos tirar o caminhão daqui. Ah, eu salvei isso aqui, não vou conseguir mais, que legal. Então, o que a gente vai fazer? Esquecemos isso aqui. Vamos criar uma outra situação? Vamos fazer com que, de repente, tenha uma entrada por aqui, né, de caminhão, então o caminhão vem até aqui atrás, e aqui ele estaciona e descarrega numa farmácia que a gente, na verdade, criou aqui, ao invés de criar ali. Infelizmente, eu não vou conseguir apagar. Então, o que acontece agora? Agora eu tenho acesso por fora para fornecedor, para entregador, para distribuidor, para representante, para técnico e tudo mais. Então, a farmácia fica, digamos assim, mais acessível às coisas que vêm de fora. Mas será que ela vai ficar com uma distância mais ou menos igual? Não. Aqui e aqui, ela vai ficar com uma distância mais ou menos igual, as duas, mas quando a gente vê aqui, a distância fica um pouquinho maior. Mas será que isso vai influenciar no final das contas, se eu não tiver um monte de gente atrapalhando todo
o fluxo dentro do hospital, se eu não tiver um monte de gente carregando caixas e mais caixas, atrapalhando tudo que está acontecendo, será que aqui não seria melhor? O que vocês acham? Agora eu vou descartar tudo isso. O que vocês acham? Seria melhor, seria melhor. Eu também acho. Na verdade, daí a gente ia ter que passar essas necessidades pro arquiteto ou pro engenheiro, né? E a gente ia decidir em conjunto, tá? Vendo pró e contras aonde que fica melhor. Acho que fica melhor lá atrás, porque daí a gente já constrói um acesso, né, para os caminhões, um acesso para os carros dos representantes, um acesso para os carros dos técnicos que vêm de fora, e eles não precisam entrar dentro do hospital. Tem uma portinha lá que dá diretamente dentro da farmácia, vindo de fora, e tá tudo certo. Beleza, então foi decidido em conjunto, tá certo? Talvez, na nossa visão, nesse momento seja o melhor formato, mas talvez a gente veja lá no futuro que podia ter sido um pouquinho mais bem elaborado, mas o que acontece é que a gente vai decidir em conjunto, a gente não vai decidir sozinho, né? Então a gente vai auxiliar, na verdade, o construtor a descobrir qual é o melhor lugar. Até porque ele que vai entender de construção, de estrutura, tudo mais, e vai poder dizer, não, realmente aqui é possível, aqui não é possível, né? Mas dentro das nossas necessidades, talvez ali fosse o melhor lugar mesmo, nesse tipo de estrutura. Então, a localização é uma coisa importante, porque a gente tem que pensar em toda a circulação que a gente vai ter. E essa circulação não pode atrapalhar o fluxo do hospital, né? Então, a localização vai, de uma forma ou de outra, influenciar. Se a gente tiver a farmácia no lugar errado, ela vai atrapalhar. Se ela tiver a farmácia no lugar certo, ela vai evitar de atrapalhar. Então, quando se diz, não é uma regra, mas é um tipo de frase que se utiliza bastante, né? Como um exemplo que deve ser seguido, que a farmácia deve ser equidistante das unidades usuárias e consumidoras. Ou seja, ela tem que ter aquilo que a gente viu, porque facilita bastante a logística. No caso de essa farmácia, ela ser uma farmácia que tem produção semi-industrial, daí ainda tem que levar mais algumas coisas em consideração. Eu trabalhei há muito tempo atrás num hospital que tinha um setor de produção semi-industrial. Era produzido todo o material sanitário do hospital, os materiais de higiene pessoal, uma boa parte dos pacientes. Então, a gente fazia sabonete líquido, a gente fazia shampoo, fazia várias coisas, e também alguns produtos, alguns correlatos, água oxigenada, álcool 70, não me lembro mais o que, PVPI, várias coisas. E foi tomada a decisão de fazer essa parte completamente fora do hospital. A farmácia foi feita fora do hospital, porque tinha a questão dos equipamentos, era um processo semi-industrial, então tinha alguns equipamentos que faziam muito barulho, podia atrapalhar, incomodar os pacientes, além do próprio cheiro bastante forte de algumas substâncias. Então, quando a gente fazia hipoclorito, né, a água sanitária que a gente usava, o hipoclorito concentrado, era um cheiro bastante forte que ficava no ar. Quando a gente fazia desinfetante com óleo de pinho, o óleo de pinho era também um cheiro bastante forte. Então, optou-se por construir isso fora da estrutura
principal do hospital, exatamente porque, por mais que se fechasse tudo, fizesse todo um processo de isolamento, não ia se conseguir ter um resultado 100% bom. Então, foi feito isso separado, e daí o barulho que era feito não incomodava os pacientes, e os cheiros que saíam do local também não acabavam por não incomodar as pessoas, porque era um pouquinho distante. Então, caso tenha esse tipo de produção semi-industrial, tem que se levar em consideração que barulhos, cheiros podem incomodar, podem atrapalhar, então tem que se isolar totalmente esse ambiente. A questão da área física da farmácia. Como que a gente decide que tamanho que vai ser essa farmácia? Então, também, da mesma forma, a gente tem alguns tipos de informações que a gente acaba por coletar, que vão ajudar a gente a determinar qual que seria o tamanho ideal da farmácia do hospital. Então, naquele caso lá, se o engenheiro perguntasse, tá, quanto que você vai precisar de área física? Qual que é a metragem que você vai precisar para a farmácia? O que eu responderia? Não sei. Faz aí 500 metros. A gente tem que se basear em alguma coisa, né? Então, a gente tem que ter algo para dizer para a gente assim, se baseie nisso para que você tenha algum tipo de informação mais precisa. Então, a gente tem 3 informações que a gente, de repente, pode até se basear para tentar calcular mais ou menos o tamanho que, teoricamente, deveria ter a farmácia. Lembrando que, digamos que esse hospital seja construído agora com uma metragem X lá que foi determinada. Obviamente, vai servir para um determinado período de tempo. Quando o tempo vai passando, o hospital vai se desenvolvendo, a gente sabe que vai chegar um determinado momento que essa farmácia vai ficar pequena, né? Não tem como isso não acontecer. Então, a gente sabe que aquela estrutura, aquele tamanho, vai servir por um determinado período de tempo. Tanto é assim que a gente vê aí todos os hospitais que a gente tem na cidade, eles têm sempre uma parte mais antiga, que foi construída há mais tempo, e já tem vários puxadinhos, já tem várias novas estruturas, né, aumentando a área física desses hospitais. Então, com todos acontece isso. Vai chegar um determinado momento que não tem mais possibilidade de se conseguir trabalhar naquele espaço. Vai ter que aumentar, e a farmácia, por consequência, vai ficar pequena também. Mas, para um determinado período de tempo, ou indeterminado, na verdade, né, se a gente fizer um cálculo aproximado com as informações que a gente pode ter, a gente consegue determinar uma metragem que seja adequada. Então, a gente tem 3 informações, né, para se basear. Essas informações são retiradas da literatura. Então, a gente tem, dentro da Sociedade Espanhola de Farmácia, documentos que falam que o ideal para uma farmácia hospitalar é que se tivesse 1 metro quadrado por leito. Então, se o hospital tiver 200 leitos, o ideal seria que a farmácia tivesse 200 metros quadrados. Se a farmácia tiver 10 leitos, o ideal seria que a farmácia tivesse 10 metros quadrados. Já seria suficiente para fazer todas as suas funções de forma bem adequada, sem falta de espaço, sem busca de novos espaços, porque o local já não está servindo. Então, segundo a Sociedade Espanhola, é suficiente isso.
A gente tem uma segunda informação, que daí vem da Organização Pan-Americana de Saúde, que fala que o ideal deveria ser de 1,2 metros por leito. Então, falando um valor um pouquinho maior. E aqui no Brasil a gente não tem nada oficial, né, tipo do Ministério da Saúde, que faça esse tipo de recomendação. A única recomendação que a gente tem é de um professor bastante conhecido lá da USP, não sei se ele ainda está vivo, mas ele tem lá nas suas anotações que, segundo os conhecimentos dele, o ideal seria que fosse aproximadamente 1,5 metro por leito. Então, 100 leitos, 150 metros, né? Então, nesses casos, eu sugeriria, né, que se adotasse essa recomendação do professor Silvio, pelo fato de a gente conseguir um espaço maior. Mas isso é uma recomendação assim, não tenho ideia, não sei, não existe ainda o hospital, então ele vai ser construído. Então, não sabemos como vai ser o funcionamento dele, né? Então, a gente tem que se basear em alguma coisa. Eu, particularmente, me basearia no professor Simino. Eu diria, ó, tá aqui, ele é expert em farmácia hospitalar, professor da USP, muito antigo, não sei se está vivo, mas há muito tempo que ele já recomenda isso. Então, eu sugiro isso, né? Mas isso não é suficiente para dizer para a gente que vai ser suficiente essa metragem que, né, a gente se baseia, porque tem outros fatores que são importantes e que vão influenciar a necessidade de mais ou menos espaço para a nossa farmácia hospitalar. Então, além disso, né, então a gente já tem uma base. Não, vou me basear no professor Simino, o hospital vai ter 100 leitos, então eu já vou sugerir algo entre 150, algo perto de 150 metros quadrados. Porém, antes disso, vamos ver mais alguns parâmetros que a gente pode já imaginar, né, ou alguns parâmetros a gente já sabe como vão se comportar, e aí a gente pode chegar a alguma coisa assim, próxima a isso, maior que isso, menor que isso, conforme essas outras informações que a gente vai buscar. E que informações são essas? Então, a gente tem que saber, né, que tipo de hospital que a gente vai ter, qual que vai ser o número de leitos, qual que é a localização geográfica, tipo de assistência prestada pelo hospital, a fonte mantenedora e o tipo de atendimento e a forma do esquema de compras da farmácia. Com essas informações, a gente consegue fazer ter um panorama mais próximo da realidade. Então, vamos ver cada um deles. Primeiro, tipo de hospital vai me dizer alguma coisa. Então, primeiro, se ele é um hospital geral ou especializado, eu vou ter bastante diferença. Então, quando eu já caracterizo o meu hospital como sendo geral ou especializado, eu já posso imaginar alguma coisa. Pergunto para vocês, qual que é a diferença de um hospital geral para um hospital especializado? Quem se arrisca? Quem se arrisca a falar alguma coisa? Isso, exatamente isso. Geral, né, é aquele que atende todas as especialidades, e especializado é aquele que se especializa em alguma coisa. Então, um exemplo de um hospital geral aqui em Curitiba, quem se arrisca? Exato, especializado pode ser oncologia, pode ser fraturas, pode ser que mais? Pneumo, pode ser cardíaco, são vários, né? Várias as especialidades que a gente tem.
Quem se arrisca a me falar o nome de um hospital geral que a gente tem aqui em Curitiba? HC. Muito bem. Mais algum? Santa Casa. Hospital Trabalhador. Isso. Mais algum? Na verdade, a maioria deles, né? Cajuru, o Evangélico. Por quê? Nossa Senhora das Graças. Por quê? Porque eles atendem a, digamos assim, quase de tudo, né? Então, se uma pessoa vai lá com dor de cabeça, ela é atendida. Se uma pessoa vai lá com uma fratura, ela é atendida. Se uma pessoa vai lá porque, sei lá, teve um ataque cardíaco, ela vai ser atendida. Se a pessoa vai para lá porque teve um AVC, ela vai ser atendida, né? Agora, esse mesmo paciente, se ele tiver com uma dor de cabeça e for no hospital de fraturas, ele vai ser atendido? Não. Se ele tiver um AVC, ele vai ser atendido? Não. Se ele tiver um problema cardíaco, ele vai ser atendido? Não. Ele vai ser encaminhado. Por quê? Porque o hospital é especializado em fraturas, né? Então, existe essa diferença, essa primeira diferença que vai fazer alguma diferença lá no final, né, quando a gente pensa no tamanho do nosso, da nossa farmácia. Por quê? Pergunto para vocês, por quê? O que vai diferir? Ser um hospital geral, um especializado, por que vai ser diferente o tamanho da farmácia? Exatamente, os medicamentos e materiais que são utilizados. Exatamente. Então, imagine assim, que para poder atender, né, um público geral, um hospital geral vai precisar de uma gama muito grande de medicamentos. Medicamento que atenda desde uma dor de cabeça, atenda um problema cardíaco, atenda um problema respiratório e assim por diante. E os materiais, claro. Material para fratura, material para um marca-passo e assim por diante, né? Então, o geral, ele vai, né, pela própria natureza dele, ele vai precisar de mais espaço, porque ele vai ter que ter uma variedade maior de produtos, né? Já o hospital especializado, não. Talvez, dependendo da especialidade, não seja necessário tanto espaço para armazenamento, porque com uma pequena quantidade de medicamentos e materiais é possível atender todos os tipos de problemas dentro daquela especialidade. Então, isso já vai influenciar. Então, se, né, com esse primeiro ponto, obviamente eu já vou saber, meu hospital vai ser um hospital geral, então eu vou precisar de um espaço maior. Então, talvez 150 não seja o suficiente. Vamos ver, né, as outras informações que a gente vai ter mais à frente. O que mais? Que mais de informação que a gente tem que levar em consideração, então? Que tipo de estrutura física o hospital é composto? Então, aqui a gente vai ter uma situação que é interessante. Hoje já não existe mais, porque a gente já não tem mais espaço físico para se construir um hospital cheio de pavilhões, com vários pavilhões, ou multibloco, como a gente fala, vários blocos diferentes. Antigamente era muito comum, né? Até porque a gente tinha terreno suficiente, os terrenos eram baratos, tudo mais. Hoje, o que se faz? Hoje se pega um terreno pequeno e se constrói um hospital vertical, né? Porque se você for tentar construir um hospital horizontal ou cheio de pavilhões, ele vai ficar caríssimo. Então, a tendência hoje é se fazer hospital vertical. Mas pensem lá num hospital cheio de pavilhões. Existiam, né, existem ainda alguns que são assim, que muitas vezes você precisa fracionar a farmácia para cada um desses pavilhões. Então, você tem 10 pavilhões, né,
todos os pavilhões com enfermaria. Então, para facilitar a logística da farmácia, de repente pode ser que seja melhor montar uma farmácia satélite em cada um desses pavilhões, ou a cada 2 pavilhões, assim por diante. Então, dependendo, né, da estrutura física, pode ser que você precise de alguma coisa diferente. Se eu tenho uma estrutura vertical, muitos andares, eu vou ter que ter uma farmácia satélite também a cada 2, 3 andares, né? Vai ser decidido isso conforme a necessidade, mas isso vai fazer com que a gente precise de um espaço um pouco maior também, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. E, obviamente, as atividades que vão ser realizadas dentro da farmácia vão ser muito importantes. Então, a gente tem várias formas de distribuição dos fármacos para o hospital, né? Se eu tiver, por exemplo, um sistema de distribuição que eu pego a caixinha do medicamento, a embalagem fechada, e mando essa caixinha lá para a enfermaria, para que o pessoal da enfermagem abra a caixa, retire o comprimido e faça a administração, eu não vou precisar de muito espaço. Agora, se eu tenho essa caixinha e eu vou separar o número de comprimidos, né, para cada paciente daquela enfermaria, separar isso em embalagens individuais, uma embalagem para cada paciente, tudo mais, eu vou precisar de um espaço maior para fazer todos os métodos de preparo. Então, o tipo de atividade que eu vou ter na farmácia também vai influenciar o tamanho que eu vou precisar. Que mais? Número de leitos. O número de leitos a gente já falou, né? Então, o número de leitos vai influenciar. Quanto mais leitos, maior vai ser a necessidade da farmácia para abastecer esses leitos. E sempre lembrando que o tamanho da farmácia tem que ser levado em consideração em relação ao número de leitos do hospital, não ao número de leitos que estão sendo utilizados, porque hoje a gente tem aí muitos hospitais que têm uma boa parte dos leitos sem utilização. Não, a gente vai ter que imaginar que um dia pode ser que o hospital esteja a todo vapor funcionando e todos os leitos estejam ocupados e a gente vai precisar de uma farmácia grande o suficiente para atender tudo aquilo. Que mais? Localização geográfica é bastante importante. A gente tem, então, várias situações diferentes. Já estamos terminando, tá, gente? Só mais um minutinho aí a gente já encerra. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem uma situação bastante confortável em relação a pedidos e recebimento de medicamentos e de produtos. Então, assim, eu tenho tantas distribuidoras de medicamentos aqui em Curitiba que se eu precisar de um medicamento emergencial, esse medicamento, por algum motivo lá, de repente teve uma demanda maior do que o que estava calculado e o meu medicamento acabou antes do prazo previsto. E eu preciso fazer a reposição disso, eu não posso ficar sem o medicamento. Então, o que pode acontecer? Peço para o meu distribuidor, né? Eu falo lá com o pessoal representante e tal, e digo, olha, eu estou precisando desesperadamente, não posso ficar sem. Dali a pouco alguém manda para você. No máximo, você recebe no dia seguinte, né? Então, assim, não preciso fazer um estoque muito grande, porque eu tenho facilidade de acesso. Então, eu tenho uma quantidade ali X, que é para abastecimento de alguns dias, né, que vai depender de um outro fator que a gente vai ver lá na frente, que é a questão das compras, mas eu não preciso me preocupar muito, porque se faltar o medicamento, por algum motivo, foi utilizado demais, eu consigo fazer reposição quase de imediato. Agora imagine um hospital que está sendo construído lá no Amazonas, na beira do rio Amazonas, a 500 quilômetros de Manaus, que o único meio de transporte é um barco, que leva 10 dias para chegar. Então, imagina você ficar sem o medicamento, ter que pedir esse medicamento e você sabe que vai levar 10 dias para chegar. Na melhor das hipóteses, né? Então, para evitar que isso aconteça, o que você vai fazer?
você vai se abastecer mais, né? Você vai ter mais medicamento, vai comprar mais medicamento para ter um estoque maior e para poder, então, passar por situações como essas, né? Sem ficar sem o medicamento. Então, você já tem que contabilizar a possibilidade de o teu medicamento acabar mais rápido, começar a ser utilizado mais rápido do que você imagina, e já ter lá, então, um lastro, digamos assim, de medicamento para que, se você precisar fazer uma compra emergencial, você consiga ficar esses 10 dias ainda com medicamento suficiente para abastecer o hospital. Então, para isso, você vai precisar de um espaço muito maior. Então, dependendo do local onde esse hospital está localizado, né, a farmácia pode ser maior ou menor por causa do estoque que vai ter. Tipo de assistência prestada pelo hospital também vai ser bastante importante, né? Então, a especialização do hospital faz com que a gama de produtos que a farmácia tenha que ter seja bastante diferenciada, bastante grande. Então, quanto mais especializado, né, a gente sabe que a gente já falou que ele vai ser, provavelmente vai ter a necessidade de uma quantidade menor de produtos, de medicamentos. Mas nem sempre acontece assim, né? Dependendo da especialização, pode ser que você precise de mais espaço, os seus produtos sejam mais volumosos. Por exemplo, quando a gente fala de fraturas, né? As órteses e próteses que a gente tem aí, elas tomam um espaço grande, elas são volumosas e tudo mais. Então, não necessariamente, né, um hospital especializado, ele obrigatoriamente vai precisar de menos espaço para armazenamento. Pode ser conforme a especialização, ele precisa ter de mais espaço do que outros, tá? Então, isso tem que ser levado em consideração também. A fonte mantenedora e o tipo de atendimento também vai trazer algumas informações para você, porque basicamente 3 tipos de atendimento são bastante importantes, né? Então, que vão indicar quanto você vai precisar de espaço para armazenamento de produtos. Por quê? Porque imaginem vocês um hospital que tem atendimento particular, atendimento a convênios e atendimento do SUS. Tá. Primeiro, o SUS tem a sua relação de medicamentos que são esses medicamentos que são cobertos quando é feito o atendimento pelo SUS. Então, muitas vezes você vai ter que ter aqueles medicamentos que estão na listagem oficial do SUS para abastecer os pacientes do SUS. Essa relação é a Rename. Todo mundo já ouviu falar da Rename? Sim? Tá. Então, vocês já sabem o que é, né? E sabem, então, que o SUS vai dispensar aqueles medicamentos que estão ali na relação. Então, muitas vezes você tem que ter o estoque do SUS, né? Aí você tem também atendimento particular. Aí você vai ter um outro tipo de estoque, né, de medicamentos para atendimento particular. E, infelizmente, existe essa diferenciação, né? Medicamentos particulares mais caros, né? Teoricamente, maior qualidade, não é bem assim, mas teoricamente, maior qualidade e assim por diante. E ainda tem os convênios. Os convênios têm as suas próprias relações também, dos medicamentos que eles pagam e dos medicamentos que eles não pagam. Então, cada convênio diferente paga medicamentos diferentes. Então, o que acontece é que muitas vezes o hospital, tendo 3, 4, 5 convênios diferentes que eles atendem, eles vão ter que ter 3, 4, 5 estoques diferentes, né? Produtos diferentes para abastecer e atender os pacientes daqueles convênios específicos. Então, isso tudo pode fazer com que você precise lá na frente de uma área um pouquinho maior.
E, finalmente, a gente chegando no último slide. Para finalizar, uma coisa que é bastante importante, que vai influenciar bastante também no tamanho da farmácia, é a forma de compras que a farmácia vai optar por fazer. Então, a gente tem aí o chamado estoque mínimo, que é uma coisa mais ou menos assim. Você tem programado lá determinado medicamento para ter 100 comprimidos daquele medicamento. E você estabelece que quando chega no nível de 50 comprimidos, toca um alarme lá, é um alarme virtual, claro, né? Mas o computador já te avisa, olha, você tem que comprar esse medicamento hoje, porque senão vai acabar e vai faltar. Se você deixar para comprar amanhã, vai chegar lá no futuro e vai acabar. Então, esse é o estoque mínimo. Então, toda compra acontece quando toca esse alarme. Então, você não precisa de um estoque muito grande. Você pode trabalhar com quantidades pequenas, né? Claro, calculando o prazo de entrega dos seus fornecedores e tudo mais. Tudo isso a gente vai ver lá mais à frente. Mas você consegue trabalhar com pequenos estoques. Agora, imaginem se você faz compra mensal, uma vez por mês. Não sei se alguém mora sozinho aqui e precisa fazer compra no mercado, sabe que se você for comprar tudo para um mês só, né, para te abastecer por um mês, você vai precisar de um espaço bastante grande para armazenar toda essa comida, todo esse material que você está comprando. Ali é a mesma coisa. Tem hospitais que fazem compras semanais, quinzenais, mensais, e tem o sistema de hospital público, principalmente, que trabalha com licitação, que geralmente compra já para 6 meses, porque a gente vai ver lá na frente que o processo de licitação é um processo que é demorado, tem etapas aí que levam 30 dias, 45 dias, então não dá para você ficar fazendo isso toda hora. Então, você já faz esse processo para armazenar 6 meses de estoque. Então, imaginem que para armazenar 6 meses de estoque, você vai precisar de um espaço bastante grande. Então, essa forma de compra, né, esse esquema de compras também vai te dar uma noção do que você vai precisar de espaço, dependendo da forma como o seu hospital for trabalhar. E daí, reunindo todas as informações que a gente viu, né, todos esses aspectos levados em consideração, a gente consegue, conversando com o arquiteto ou engenheiro, determinar um espaço razoável que a gente consiga, então, ter um lugar que a gente consiga trabalhar sem estar apertado, sem estar precisando de mais espaço, sem se sentir sufocado ali dentro, tá? Então, basicamente era isso que a gente ia ver hoje. Pergunto para vocês, alguma dúvida, alguma colocação? Professor, você quer que eu te envie a lista de e-mail da turma? Eu quero. Quem quiser mandar, pode me mandar que eu recebo tranquilamente, tá? E quanto antes vocês me mandarem, mais rápido eu passo o convite para vocês, tá? Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma coisa assim do gênero? Não? Muito bem. Então, um ótimo feriado para vocês. Bom descanso. Quem puder descansar, quem tiver que trabalhar, um bom trabalho. E semana que vem a gente continua. Beleza? Exatamente. Bom feriado para todo mundo. Que aproveitem. Tá bom? Então tá, gente. Tchau, tchau.